Fala galera, meu nome é Lucas, se o One Piece voltou, a gente voltou também com os spoilers iniciais do capítulo 1121 de One Piece. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esses spoilers maravilhosos. A gente está aqui na página One Piece News lá no Twitter, e se vocês quiserem saber informações à primeira mão sobre os spoilers One Piece no geral, vocês encontram na página dos caras, One Piece News. Capítulo 1121, sem informações sobre o título e sem informações sobre a capa também, e a gente já vai direto para os spoilers. O Sunny está perto do navio de Elbaf agora, e como vimos no último capítulo, Saturn está no navio de Elbaf. Como eu falei no review do capítulo, mesmo depois do Cup the Buster do Sunny, deu a entender que os Mugiwara se questionaram se eles conseguiriam chegar até o mar. Só que com a explosão da Atlas, eu acho que eles ganharam uma impulsão um pouquinho maior para que eles conseguissem chegar na água. E agora, nesse capítulo aqui, o Sunny já está perto do navio de Elbaf e eles estão ali já zarpando da ilha. Só precisam se livrar dos Goroseis para que eles possam ir até essa nova ilha. Inclusive o Saturn ainda está no navio de Elbaf. Luffy encoraja Bonnie a se transformar em Nika mais uma vez. Por que será que o Luffy quer que a Bonnie se transforme em Nika no sentido de que ele poderia só mandar o Saturn para longe? Será que de alguma forma ele quer inspirar a Bonnie a lutar por si só? Fazer com que ela utilize mais dessa cópia que ela faz do Gear 5, para que no futuro, já que os Mugiwaras provavelmente não vão navegar com ela, ou ela não vai navegar com os Mugiwaras, ela possa se defender? Será que ele quer mostrar mais golpes para ela? Será que ele quer mostrar que ela realmente tem um poder absurdo para que ela possa lutar por si mesma? É uma coisa que eu fiquei me questionando, porque agora, mais uma vez, o Luffy fica induzindo a Bonnie a se transformar em Nika. Ela faz isso e Luffy e Bonnie socam Saturn juntos em um ataque conjunto, mandando Saturn para longe. Me questiono se é um ataque como o que foi com o Marcus Mars, que mandou ele para quilômetros de distância, ele até desapareceu, tipo a equipe Rocket. E eu quero saber se esse ataque aqui de Luffy e Bonnie também vai fazer isso com Saturn. E aí, isso abre até uma questão para uma próxima história de capa. O Oda fazer a história de capa dos Goroseis, aonde eles caíram, como é que eles vão fazer para voltar. Eu sei que tem aquela questão do teleporte deles, mas a gente ainda não sabe como funciona. Seria interessante figuras tão grandiosas quanto os Goroseis estarem em perrengues pelo mundo, assim como aconteceu lá com o Bug. Quando o Luffy jogou ele para longe, até ele retornar para o seu bando, ele passou por diversos perrengues. Imagine algo assim com os Gorosei, seria muito interessante. Vemos reações de Vivi, Shirahoshi e Jade sobre a mensagem de Vegapunk. Nesse capítulo, Vegapunk ainda vai continuar falando, e no capítulo anterior ele disse que iria fazer sua previsão para o futuro. O que aconteceria depois da sua morte, já que o gatilho para essa mensagem ser transmitida era o coração do Vegapunk ter parado. Então, ele fez a sua previsão e a gente ainda vai ler nesses spoilers. Bonnie se transforma em Nika mais uma vez, mas já tinha sido dito isso antes, porque ela e Luffy dão um ataque ali que manda o Saturn para longe, e Vegapunk fala sobre as armas ancestrais. Menciona que o destino do mundo depende de quem vai obter o One Piece. Essa questão de quem vai obter o One Piece, será que ela está mais ligada ao fato de que quem obter o One Piece vai ter acesso à verdadeira história, e a partir desse momento ele vai utilizar as armas ancestrais ou não vai utilizar, dependendo das ações, dependendo das intenções da pessoa que chegar à última ilha? Porque as armas ancestrais ainda existem hoje em dia, elas foram meio que colocadas para o futuro, elas foram meio que conservadas para o futuro para elas serem utilizadas em um determinado momento. Vemos reações de muitos personagens importantes na obra: Imu, membros do Exército Revolucionário, Aokiji, Marinha, Dragon, Shanks, Bug, Mihawk, membros da Cross Guild e alguns novos personagens. Essa parte aqui é interessante porque todos esses nomes que foram citados, menos o Dragon, todos eles já deram a entender que ou eles estão relacionados de alguma forma ao One Piece.
Alguns deles deram a entender que querem o One Piece e outros eles só estão apoiando essas pessoas que querem o One Piece. O Imu-sama, ele não quer que alguém... Ele está relacionado ao One Piece, mas ele não quer que ninguém encontre esse tesouro. Os membros revolucionários e o Dragon são os únicos que estão meio de fora. O Aokiji agora está dando apoio para o Barba Negra que é o One Piece. A Marinha é a força do governo mundial, uma das forças, quer impedir que os piratas... Shanks, que é o One Piece, Bug, que é o One Piece, o Mihawk já está dando apoio... e a Cross Guild também, para que o Bug possa encontrar o One Piece. E esses alguns personagens novos me hypou um pouco, porque aqui a gente só tem figura absurda nessas que foram citadas aqui. E essa galera aí são os mais fortes de One Piece. Então essas outras pessoas, ou novos personagens, o Oda vai apresentar eles agora para trabalhar no futuro. Esses caras aí, eles vão fazer frente a essa rapaziada que o Oda acabou de citar aqui, que a gente acabou de ver nesse spoiler. A gente tem que ainda descobrir a aparência, os poderes dos Cavaleiros Reais, se eu não estiver enganado. Que são os Cavaleiros que protegem sua força particular dos Tenryubitos, ou que protegem Marijos, se eu não estiver enganado. São eles também os responsáveis pelo transporte de mantimentos para os Tenryubitos. E a gente já teve um vislumbre desses caras quando o Dragon ele fala sobre eles e fala que essa galera aí é a principal força dos Tenryubitos. Acredito que o Garling não seja ou não faça mais parte desse grupo, mas ele seja tipo um capitão, seja tipo um general, assim como era o Kong, assim como era o Sengoku. E hoje eles estão mais na parte burocrática. E tem um grupo realmente absurdo aí que o Oda ainda vai ter que apresentar pra gente. E esses caras vão fazer frente a todos esses outros que a gente já citou nesse spoiler aqui. Um dos novos personagens está segurando uma espada, mas não vemos seu rosto claramente. Eu não consigo pensar em outros personagens a não ser esses que eu acabei de citar, que são os Cavaleiros Sagrados. E o Oda precisa apresentar essa rapaziada aí. Será que existe a possibilidade deles ainda chegarem aqui em Egghead, por mais que os Mugiwaras já estejam zarpando? Será que os Mugiwaras vão ser seguidos até Elbaf? Qual será a trama que o Oda vai trabalhar em Elbaf? Essa trama vai estar relacionada só à ilha em si, como acontece aconteceu em diversas ilhas, inclusive em um ano, com a guerra ali só dentro da ilha, ou a temática que o Oda vai trabalhar vai estar relacionada a forças de fora invadindo Elbaf. É uma questão que a gente fica nessa dúvida para saber. Mas se pelo menos 2, 3 dos Cavaleiros Sagrados seguirem os Mugiwaras até Elbaf, seria interessante para o Oda trabalhar eles por lá. Alguém que parece ser o outro Figureland está ouvindo a transmissão. Alguém que parece ser outro Figureland. Quando eu tinha lido aqui os spoilers, esses spoilers rapidão, pra meio que ter saber exatamente o que vai acontecer no capítulo antes de gravar esse vídeo, eu tinha lido que era o Garling, ou deu a entender que era o Garling, mas aqui é outro Figureland. Então, a gente tem aqui um irmão do Shanks aparecendo, ou vai aparecer nesse capítulo. Ele passa a mesma vibe do Shanks, e eu acho que é esse cara aqui que quando o Dragon fala dos Cavaleiros Sagrados, é ele que tá bem no centro. Que ele parece o Shanks, muita gente acha que é o próprio Shanks, mas pode ser um irmão dele, um irmão gêmeo, ou algo do tipo. É uma questão que também fica nesse capítulo, o Oda vai trabalhar um pouco mais pra frente. Fim do capítulo e pausa na próxima semana. A gente tem, basicamente, é normal em One Piece isso, ter 2 semanas com capítulo e uma terceira não. E quando o Oda tá trabalhando muito, a gente tem 3 semanas seguidas e uma quarta não. Mas já na próxima semana não teremos capítulo, porque essa é a 2ª semana seguida. E a gente tem que ver aqui agora os spoilers completos desse capítulo para entender basicamente o que vai acontecer no capítulo por completo. E aí depois eu trago o spoiler completo e o review aqui no canal. Espero que vocês assistam esses vídeos. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou desses spoilers. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!